Bom dia, paz do Senhor. Estamos aqui na nossa escola bíblica dominical para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. E nessa manhã, nós viemos aqui falar de algo muito especial, a herança da quarentena. Imagine aí se você, do dia para a noite, ganha uma herança maravilhosa, uma herança assim grandiosa. O que você faria? Como que você administraria tudo isso? É óbvio, todo mundo que ganha, uma grande herança já pensa em como fazer render, como aplicar, como investir. E é nessa manhã eu venho falar para você que você é portador de uma herança. A escola bíblica dominical hoje ela vem direcionada principalmente aos pais. Isso não quer dizer que você jovem, adolescente, e você que ainda não é pai, não possa assistir, porque já vai aprendendo e vai se preparando para essa grande missão que o Senhor tem preparado para você. Os filhos, como diz lá no Salmo 127:3, são a herança do Senhor. O Senhor nos deixou como herança. E nessa manhã que nós queríamos conversar, o que você tem feito com a herança que o Senhor preparou para você? Será que você tem administrado bem? Será que você tem cuidado muito bem da sua herança? Pois esse é o propósito do Senhor. E a igreja ela tem um papel fundamental, que é de orientar as famílias, não é verdade? À luz da palavra de Deus. Para isso que nós temos essa Bíblia aqui, porque ela nos ensina, ela nos dá direção para todas as coisas da nossa vida, inclusive para criar os nossos filhos. E nesta manhã eu queria falar um pouquinho, sobre 5 tópicos que nós podemos aqui, enquanto pais, ajudar a melhorar o nosso relacionamento com os nossos filhos. E o primeiro tópico, é ensinar o seu filho a viver, na lei de Deus. Lá em Provérbios 9:10 diz assim que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós, como pais, temos que ensinar os nossos filhos, não a ter medo, mas ter respeito, reverência, temor com tremor pela palavra de Deus, pela lei do Senhor, porque ela é o princípio da sabedoria sobre a nossa vida. O segundo tópico que eu quero falar é sobre seja um exemplo para o seu filho. Já parou para pensar nisso? Você tem sido exemplo para o seu filho? Olha só que interessante. Lá em Provérbios 22:6 diz assim: ensina o menino no caminho em que deve andar, e ele jamais se desviará dele. E eu queria parafrasear aqui. Ensine o menino no caminho em que você deve andar, e ele jamais se desviará dele. Seja um modelo para o seu filho. Você quer que o seu filho seja um homem e uma mulher de Deus, fiel ao Senhor? Seja fiel ao Senhor. Ele vai seguir todos os seus exemplos. Se você for um bom modelo, ele será um homem temente e fiel ao Senhor. Se você não for um bom modelo, como que você poderá cobrar isso dele? Então, nós precisamos ser exemplo e modelo. Quer que seu filho ore? Ore junto com ele. Quer que seu filho adore? Traga-o à igreja. Adore junto com ele. Esse é o padrão e esse é o modelo. Quer que seu filho leia a Bíblia? Leia junto com ele. Tenha momentos que vocês estudem a palavra em adoração ao Senhor. O terceiro tópico que eu quero dizer para você, que a gente deve ensinar para o nosso filho, é ensinar a amar a verdade. O valor da verdade, o princípio da verdade. João 8:32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós temos que ensinar os nossos filhos esse princípio, que não se pode mentir, e o porquê. Porque a verdade ela liberta, a verdade ela transforma, a verdade ela traz cura. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar a verdade. E como é que eu vou ensinar o meu filho a amar a verdade? Sendo verdadeiro, amando a verdade.
né? Se eu minto, eu não posso querer que meu filho fale a verdade. Então, o meu exemplo fará toda a diferença no meu filho, na vida do meu filho, do nosso filho, né, em nome de Jesus. Outro tópico que eu quero falar, né? Dar limites e disciplina ao filho. É importante, queridos, disciplina com amor. Entenda, eu não estou dizendo aqui para você que é para você chegar lá e você espancar o seu filho e não ouvir. Não, nada disso. Mas que a sua palavra seja firme. Né? Se você falar não, é não. Tem sim que ter um momento para pensar, um momento para refletir. Né? Como diz lá em Provérbios 13, 24. Quem se nega a disciplinar e repreender o seu filho, não o ama. E quem o ama de fato, não hesita em corrigi-lo. O Senhor nos corrige. E nós também precisamos, né, disciplinar com amor os nossos filhos. Mostrar a verdade, o porquê do sim, o porquê do não. E sempre estar corrigindo cada um deles. Amém? O último tópico, né, o penúltimo tópico que eu quero dizer para você é ensinar o seu filho a ser grato, ter gratidão. Né, por tudo. 1 Tessalonicenses 5,18 diz, né, dar graça em toda e qualquer circunstância. Nós vivemos num mundo em que o ter está sendo mais importante do que o ser. E nós precisamos quebrar esse conceito. Nós precisamos quebrar esse pensamento de que ter uma camisa de marca, um tênis de marca é mais importante do que ser uma boa pessoa. Né? Então, a gente precisa ensinar a ter gratidão. O Senhor preparou este alimento hoje, vamos dar graça. O Senhor preparou esta roupa hoje, vamos dar graça. Né? Ensine a ser grato. Como eu ensino meu filho a ser grato? Não murmurando por qualquer coisa. Quando meu filho vê em mim sinais de gratidão, ele também será grato ao Senhor. Amém? E por último, eu queria deixar um recado, né? E ele é um dos mais importantes. Passe um tempo de qualidade com o seu filho, né? Um tempo em que você, às vezes você pensa, mas que tempo? Como? Eu trabalho, eu estudo, eu tenho muitos afazeres. Não importa a quantidade do tempo que você vai passar com o teu filho. Importa que você passe um tempo de qualidade. Né? Largue esse aparelho, olhe nos olhos dele, converse com o seu filho, porque, como diz, né, ensine o menino no caminho. Isso pressupõe presença, né? Então participe da vida dele, mesmo que seja por pouco tempo. Né? Mas esse tempo que você tem com o seu filho que tenha qualidade, que você possa conhecer o seu filho, né? Conhecer os gostos, os medos, os sonhos, os interesses. Você conhece os sonhos do seu filho? Você já perguntou para ele o que ele gosta ou não? Isso é muito importante. Converse com o seu filho como foi o dia dele, como ele tem se sentido nessa quarentena. Já parou para pensar como ele tem se sentido nesse momento? É muito importante, queridos, sabe? Conheçam eles, sejam amigos deles. Marque eles com memórias afetivas. E essas memórias não precisam ser, eu vou te dar um PlayStation 5, não sei o quê. Não, nada disso. Mas um tempo em que você cozinhou junto com ele, você brincou com ele, ou você fez aquele prato que ele muito gostava, né? Um momento que você leu junto com ele, parou para brincar. É isso que o Senhor deseja, né? Quando nós fazemos isso, né, com os nossos filhos, nós estamos fazendo um bom investimento no reino de Deus sobre a vida dos nossos filhos. E essa é a nossa missão enquanto pais, né, pais e mães, de administrar a herança. Herança, ela está ligada a legado. O Senhor te deu, né, essa herança para que você cuide para Ele. E esse é o legado que você vai deixar. Né? Muitas pessoas falam assim, eu quero um mundo melhor. Nada melhor do que para deixar um mundo melhor, ter um filho criado na presença de Deus, dentro de uma família
cheia de amor, da palavra de Deus, né? E de que reconheçam que com o Senhor é possível todas as coisas. Eu queria que, né, você compreendesse que os filhos, eles são nossa responsabilidade. E principalmente nessa quarentena, que eu sei que é um momento difícil, que vocês possam ter paciência, possam ter perseverança, né? E que invistam nessa herança que o Senhor deixou para vocês. Essa manhã é uma manhã especial, né? Nós viemos aqui para falar um pouquinho sobre essa herança, um pouquinho sobre o que Deus deixou para você, mas como igreja também, trazer uma orientação. Vocês têm, né, tido muitos encargos aí, às vezes trabalhar dentro de casa na quarentena em home office, o filho tem lição, como que eu faço, como que eu não faço, e o papel da igreja também é orientar e transformar a sociedade. E hoje nós trouxemos, né, a irmã Lúcia, cooperadora aqui conosco, ela é pedagoga, né, coordenadora da nossa rede aqui municipal de São Bernardo, e ela vem trazer para nós uma orientação de como nós podemos ajudar os nossos filhos, né, na presença de Deus, né, nessa quarentena, como que eu posso orientar meu filho, como que eu posso ajudar aí o meu filho, amém? Então, queria convidá-la, ela tem uma palavrinha para a gente, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, foi muito bom estar com você nessa manhã. Bom dia, a paz do Senhor. Eu agradeço, então, o convite da pastora Marli, e hoje eu vou trazer um pouquinho, né, como professora, um pouquinho sobre alguns conceitos, alguns valores que é trabalhado na escola e que possa ser também trabalhado em casa, né? Principalmente nesse período aí de isolamento, né? Que a família está reunida. E os pais estão mais envolvidos ainda com as tarefas da escola. Bem, então eu vou trazer um pouquinho o que fala a Base Nacional Curricular Comum, ela é chamada de BNCC. É um documento que norteia toda a educação no Brasil. Então, os livros, o currículo que o professor trabalha, né, bem baseado nesse documento orientador. Então, ele fala de 10 competências gerais, que são competências que ajudam no desenvolvimento cognitivo, social e até emocional das crianças e jovens. A base é um documento que vai nortear aí a educação básica. E o que é a educação básica nossa aqui no Brasil? É a educação desde o 0 ano, desde ali da creche, né, até o ensino médio. Então, é muito tempo, né, do 0 ano até 17 anos, mais ou menos. Então, a criança passa pela creche, que é a educação infantil, ela entra no ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, e o ensino médio, os 3 anos do ensino médio. E esse documento, ele vai mostrando ali para os professores algumas competências que têm que ser desenvolvidas. Além, é claro, de todo o conhecimento, né, das diferentes áreas, matemática, história, geografia, ciências, etc. Então, eu vou falar essas 10 competências, e vou destacar aqui as últimas, porque elas são mais, competências que a família também pode trabalhar em casa. Então, as 10 competências da Base Nacional Curricular Comum, a chamada BNCC, são: primeira, conhecimento; segundo, pensamento científico, crítico e criativo; terceiro, repertório cultural; quarto, comunicação; quinto, cultura digital; sexto, trabalho e projeto de vida; sétimo, argumentação; oitavo, autoconhecimento e autocuidado; nono, empatia e cooperação; e o 10º, responsabilidade e cidadania. Eu quero destacar, né, os últimos, eu vou começar aqui no 6º, que é trabalho e projeto de vida.
É bastante interessante isso, e a gente vai trabalhar lá no ensino fundamental 2 e principalmente no ensino médio, essa competência, que é a competência que é a sexta. Olha que interessante, capacidade de gerir a própria vida, estabelecer metas, planejar e perseguir com determinação e esforço projetos presentes e futuros. Então, olha que interessante, né? Não é só uma questão de área, só aprender a fazer conta, só aprender a ler bem, escrever bem, né? Mas há um projeto de vida, né? E como é que se trabalha esse projeto de vida também na família, né? Como é que é discutido ali com o jovem, o adolescente, né? Essa perspectiva profissional. O que você gosta, né? Quais são os seus dons, quais são os seus talentos, como é que a família vai fazer, né? Muitas vezes não tem, talvez, condições de pagar uma faculdade particular. Então, como é que se ingressa numa faculdade pública? Como é que tem que se preparar, né, para um vestibular, que seria no ensino superior, ou vestibulinho, que a gente fala que é no ensino médio, tem algumas escolas que também têm cursos profissionalizantes, né, bastante interessante na nossa região. Também tem várias escolas aqui, né, vários cursos. Então, isso é algo a se planejar, a se discutir. E isso a família pode se envolver, né? Já a pai, a mãe geralmente conhecem muito mais o jovem que está, eu não sei se eu vou seguir isso, se eu vou aquilo, né? Mas, olha, filho, eu acho assim, eu conheço, o que você acha disso, né? Vamos pesquisar sobre essa profissão, vamos saber como é que esse é o mercado de trabalho, né? Então, assim, isso é algo que a escola vai trabalhar, que vai ver aí os dons, fazer aí visitando, né? Eles geralmente costumam visitar faculdades ou cursos técnicos, visita feiras de profissões que chamam, né? Mas isso a família também pode fazer, né? Nós estamos nessa incerteza aí de quando volta às aulas, né? Mas seria algo interessante. Vamos pesquisar essa profissão, vamos ver onde é que tem uma escola, né? E se tiver, de repente, um conhecido que trabalha com aquela profissão, né? Vamos fazer aí as videochamadas, né? Porque não dá para fazer visita na casa de ninguém agora, né? Então, como é que é? Como é que você entrou? Como é que você começou nesse trabalho, né? Então, é algo bastante interessante que pode não só a escola trabalhar, mas a família também. O sétimo é a argumentação. Isso é muito importante. Não dá para falar assim, por que você fez isso? Quando a gente fala, criança apronta alguma coisa. Porque sim, porque sim, porque sim. Né? Quando a criança é pequena, né, talvez ela faça isso. Mas, à medida que ela vai crescendo, ela precisa se justificar. Por que você fez? O que você está pensando? E isso a gente faz em tudo, né? Tanto algumas atitudes que não são legais, como algumas atitudes que são, sim. Eu faço isso, eu defendo isso, eu não vou chamar o meu amigo lá, sei lá, de gordo, não sei o quê, né? Dando aqueles apelidos pejorativos. Por quê? Porque eu sei que isso magoa, porque isso não é legal, né? As pessoas têm que ser tratadas com respeito, né? Então, a gente precisa argumentar, precisa saber o porquê, né? Eu defendo isto e aquilo. Isso, a escola faz isso, né? A gente coloca as crianças em situações que elas têm que defender um ponto de vista. Então, um texto diz isso, o outro texto diz aquilo. Olha, agora vocês vão argumentar o ponto de vista aí desse personagem, né? Ou a gente pode fazer também as exposições na escola.
Então, as crianças fizeram um trabalho sobre a represa Billings e elas vão apresentar. Então, ficam lá, né? É uma festa, é uma alegria, né? Os trabalhinhos, e aí você pergunta, tem que perguntar, porque, né, isso que é o mais legal. É falar como que eles descobriram tais dados, né? E isso é argumentação, isso é muito importante, né? Então, dentro de casa também, né? O que você aprendeu com isso? Projeto da escola ali sobre os animais aquáticos. Filho, mesmo que você sabe de baleia, você sabe de tartaruga, sabe? Mas pergunta, quanto tempo, né? Quanto tempo vive, o que é que come e tal. E a criança, né? Elas amam falar daquilo que aprende. Então, nós temos aí as aulas remotas, e algumas escolas estão trabalhando com material impresso, né, porque nem todas as crianças têm acesso à internet, os professores tentaram, né, o que estão tentando fazer assim, são atividades, né, porque sabe que o pai não é professor, né, então eles fazem atividades que, lendo, né, o pai lendo com a criança e tal, dá para a criança aprender. Então, a gente sempre pergunta para a criança, o que você aprendeu? O que você entendeu? Não, agora vamos fechar, fala para a mamãe, né? Enfim, o que você aprendeu disso? Né? Então, você está exercitando a argumentação. O número 8 é autoconhecimento e autocuidado. Aí a gente fala assim, puxa, autoconhecimento, né? Aí alguém fala, não, a gente que é adulto, às vezes precisa de ajuda para se autoconhecer mesmo, né? Como é que criança eu vou trabalhar isso, né? Então, ela precisa saber que ela é amada, ela precisa saber que é valorizada, que é querida. Ela precisa saber que ninguém pode pôr um apelido, depreciá-la, ninguém pode xingá-la. Eu não posso aceitar ser maltratado de forma alguma, né? Então, isso é autoconhecimento, principalmente os cristãos, né? Sabendo que é filho de Deus, sabendo que tem Deus que é um pai, né? Precisamos saber disso. E o autocuidado. O mês passado, o mês de maio, então foi feita uma campanha, né? Devido a abusos que as crianças sofrem, e abusos de diferentes naturezas, né? Física, psicológica e até sexual. E isso é autocuidado. Então, na escola, nós vamos ensinar que a gente não pode ser maltratado, a gente não pode aceitar que ninguém grite, nos maltrate, nos bata, e também que ninguém possa tocar, né, em partes do nosso corpo, partes íntimas, né? Isso tem que ser trabalhado em casa. Então, eu tenho 20 e poucos anos, 26, né, eu acho, 26, já na educação, e muitas vezes algumas mães chegam para mim, professora, eu tenho vergonha de falar isso. Eu não sei quando eu vou falar isso, né? Mas é necessário falar. Você já falou para o seu filho, para a sua filha, olha, eu não posso tocar na sua intimidade, né? Em determinadas partes do seu corpo. Eu não posso, papai não pode, a mamãe não pode, ninguém pode, né? Se alguém falar para você, olha, se você contar, né, para sua mãe, para seu pai, isso, alguma coisa, fazer algum tipo de ameaça, né, sei lá, vou te matar, vai roubar, eu não sei, né? Mas assim, é necessário que a criança saiba se cuidar, ela saiba que ninguém pode tocar, e elas têm que saber que não há segredo para o pai, para a mãe, né, para quem cuida dela. Não pode ter segredo. As pessoas que são abusadoras, isso não é só adulto, às vezes uma criança pequena já começa a chantagear, tipo assim,
Ah, se você não me trazer um doce amanhã, eu vou te bater. E a criança fica com tanto medo, tanto não sei o quê, e leva lá o doce. Hoje ela leva o doce, amanhã ela vai ser chantageada com outra coisa, né? E às vezes, né, não só por uma criança como ela, mas às vezes até por um adulto. Então, o autocuidado nós ensinamos. Nós ensinamos sobre o abuso físico, psicológico, né, e sexual. E em casa é preciso conversar sobre isso. Não há segredo, não aceite que ninguém faça determinada coisas com você. Uma outra competência é empatia e cooperação. Isso é bastante importante porque aqui nós trabalhamos com as crianças a resolução de conflitos, né? Então, empatia, eu tenho que me colocar no lugar do outro. Como é que a outra pessoa se sente, né, em relação a alguma atitude minha? A Bíblia fala, né, que nós temos que ter amor ao próximo, né? Amor a Deus, amor ao próximo, né? Então, se eu tenho amor ao próximo, eu não vou ter determinadas atitudes que agridam o próximo, né? Eu tenho que me colocar no lugar do outro. E para a criança, isso é um aprendizado, né, que tem que ser desenvolvido. Nem sempre, dependendo da idade, ela vai conseguir se colocar no lugar do outro, né? Então, a gente vai fazendo aos poucos. Você gostaria que eu fizesse isso com você? Você gostaria que o seu amiguinho te tirasse o brinquedo, ou pegasse o seu lápis? Enfim, né? A gente pega essas coisas que são mais próximas da criança, esses exemplos mais próximos, né? Um brinquedo, alguém pega o brinquedo seu e leva para casa. Então, a gente tem que ir trabalhando essa questão de empatia. Olha, não faça isso. Você, com seu irmão, você brigou com seu irmão, você falou isso, ou você bateu no seu irmão, né? Então, são coisas que a gente vai poder trabalhar em casa. A cooperação. Então, cada criança, dependendo da idade dela, ela pode ter uma tarefa para cooperar ali, né, com a organização da casa, com os cuidados da casa, né? Então, na escola, a mesma coisa, né? Olha, gente, vamos fazer aí grupos, tem vezes que a gente vai trabalhar em grupos, então a gente pega as carteiras, se organiza de um jeito. Não, agora a gente vai fazer um círculo, enfim, onde que guarda os livros. Então, assim, na escola, nós temos algumas formas de organizar a rotina, né? E que todos cooperam, né? Eles cooperam na organização, onde guarda determinados materiais. Então, em casa, isso também pode ser feito, né? Cooperar, né? Não é certo, talvez que só a mãe, né, vai fazer o almoço, e aí ela faz o almoço, ela lava a louça, ela limpa o chão, enfim, né? Então, como isso pode ser feito também em casa, procurando, é claro, adequar a idade da criança, né, para determinadas atividades. E o 10 é responsabilidade e cidadania. Como é que nós trabalhamos isso na escola? Então, a responsabilidade vem se desenvolvendo desde ali eles são pequenininhos na educação infantil, né? Eles têm a mochilinha deles, aí tem um localzinho bem legal que ele põe ali, ó, cada um tem, né, marcado onde vai pôr a sua mochila, né? A gente pede, né, para as mães colocarem nome, né, na toalhinha, nome, né, no material da criança. E quem tem que ter a responsabilidade? É a criança, né? Então, onde vamos escovar os dentes, terminando de escovar os dentes, onde que vai pôr a canequinha? Onde vai pôr a toalhinha? Né? Isso já vai mostrando a responsabilidade, ele vai cuidando das coisas dele. Depois, cuidando do que é de todos, né? Então, na sala de aula, não vai
poder ficar riscando a carteira. A carteira é um bem público, né? É dele, é do amiguinho que vem no outro período, né? Então, a gente vai trabalhando isso. E em casa isso também pode ser trabalhado, a questão da responsabilidade, né? Todo mundo pode e deve ter suas tarefas, cuidando dos seus pertences, né? Quanto mais vai crescendo, mais vai se aumentando aí as responsabilidades também, né? E a responsabilidade aqui fala em cidadania. Algumas pessoas reivindicam aí a volta da educação moral e cívica, né? Mas, pensando hoje, nas crianças de hoje, no mundo de hoje, né? Nós já temos, dentro do currículo escolar e dentro dos nossos projetos educativos, essa competência de responsabilidade e cidadania. Então, nós vamos trabalhando isso no cotidiano, discutindo com as crianças, né? Coisas assim mínimas, né? Não vou jogar lixo no chão, aí sair jogando lixo, jogar lixo aí né? Abre o seu carro e joga lá o lixo. Hoje em dia, o que está se discutindo? As máscaras, né? Então, não pode, você tem que pôr numa sacolinha, né? Fazer o descarte correto desse tipo de material, né? Respeito aos símbolos nacionais. Então, todas as escolas, principalmente a do município, né? Tem lei, é em lei, né, municipal que se entoie os hinos, né? O hino nacional, o hino do município, né? Que é até bonito, né? E as crianças cantam com gosto, né? O hino do município. A gente faz isso toda semana, é lei. Então, respeitando a nossa bandeira, né? Nossa bandeira nacional e as outras bandeiras, né, que temos. Então, há sim o ensino para a responsabilidade, para o respeito com o próximo, né? E esse tipo de valor, que a gente fala de competência, de valores, eles podem ser reforçados em casa, né? Minha mãe faleceu há pouco tempo, né? Fez um mês e pouco, e cantando o hino, né? Como ela gostava. Meu pai, de eleições, né? Ele sentia no dever de participar das eleições, né? E aí, por causa dele, até eu sou mesária, falo, né? Desse amor de cidadania. E isso certamente, né, pode ser desenvolvido em casa, né? Quando tem um jogo da seleção, enfim, mesmo que temos várias expectativas de ganhar e tal, mas como é que se canta o hino? A família canta o hino junto? Tem, né, aquela questão de respeito, né? Não só de querer ganhar o jogo, né? Mas são nesse tempo de isolamento aí que está com a lição da criança, né? Tenta estabelecer aí uma rotina, um horário, né? Procura ter um ambiente um pouco mais silencioso, né? Olha, então agora é a hora de fazer a lição, então vamos abaixar a televisão, né? Porque, né, a criança ou as crianças precisam desse momento de um ambiente mais propício para estudar. Então, ter essa rotina de fazer a lição, né, quer aí no ensino remoto ou quer a apostila, conforme a escola for passar, né, ter essa rotina. Então, esse horário, olha, vamos marcar um horário, né? Vamos pegar ali um cantinho, vamos fazer a lição. Depois que fizer a lição, vamos brincar e tal, né? Mas é preciso ter uma rotina. Não dá para a gente fazer assim, que hora que eu vou fazer a lição? Vou fazer de manhã, vou fazer de tarde, vou fazer de noite. Eu vou fazer de qualquer jeito porque eu quero brincar no quintal, né? Já não dá para brincar com os amiguinhos, talvez, então fique brincando dentro de casa mesmo. Então, temos que ter a rotina, é uma responsabilidade, né?
a lição, a tarefa, quando voltar ao ritmo normal, tem as tarefas, às vezes é uma vez por semana, eu não sei, depende da sistemática ali que o professor adotar, é responsabilidade, sim, fazer a tarefa. E tem que fazer bem feito, né? Com capricho. Pegou o livro emprestado da biblioteca, da escola, tem que cuidar. Entregar, que dia que é para entregar o livro? Então vamos ler, né? Porque o mais importante é ler. Leu com a criança, ela falou da história, vocês falam o que aprendeu, se deu risada, enfim. Valorizar aquele momento de leitura. E depois guardar o livro bem guardadinho, não deixar os irmãos pequenos, né, pegarem o livro, rasgar o livro. Então, assim, são formas de ter responsabilidade, de incentivar a criança a ter responsabilidade no lar. E aí vocês estarão apoiando a escola no desenvolvimento dessas competências, desses valores. Bom, é isso. Eu espero que vocês estejam aí felizes, juntos, né? Fazendo aí a liçãozinha. E quando a gente voltar, vai ser tão bom, vai ser maravilhoso. Né? As mães, né, os pais, enfim, estão ávidos na volta de aula, as crianças, e pode ter certeza que os professores também. Eu gostaria de fazer uma oração, então, pelas crianças, pelas famílias e pelos professores. Vamos lá? Pai querido, Pai amado, nós agradecemos, Senhor Deus, o dom da vida. Agradecemos, Senhor Deus, a nossa família. Meu Pai, como é bom, Senhor Deus, que as crianças tenham um lar seguro, um lar amoroso, um lar de pessoas que a protejam, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos a família que te ama, a família que tem o Senhor como Pai. Senhor, nós pedimos, Senhor Deus, às crianças a sua proteção, o teu amor. Pedimos que o Senhor as ajude, Senhor Deus, a aprender, dando sabedoria a elas, inteligência, Senhor Deus, para se desenvolverem cada vez mais, Senhor Deus, nas suas aprendizagens. Nós queremos também pedir, Senhor Deus, a tua graça com os professores, meu Pai. Nós agradecemos o dom do ensino, nós agradecemos, Senhor Deus, a alegria que nós temos de ver as crianças, os jovens se desenvolverem. Nós ficamos tão felizes, Senhor Deus, quando um aluno consegue fazer aquela liçãozinha que ele não conseguia. Pai, nós pedimos aos professores, Senhor Deus, a graça nesse momento, nos dá longanimidade, nos dá graça, Senhor Deus, para desenvolver esse ensino remoto, aprender a lidar com as ferramentas digitais. E nos dá graça, Senhor Deus, muita longanimidade, Senhor Pai, porque nós amamos a nossa profissão, amamos os nossos alunos, amamos ver a escola da forma que ela é, com aquele barulho das crianças, dos jovens, enfim, adolescentes. Nós amamos, Senhor, estar próximo. Nós amamos a nossa sala e ver cada um de nossos alunos. Nós amamos, Senhor Deus, nós amamos estar nesse local, né, com pessoas. Em nome de Jesus, dai-nos graça, Senhor Deus, resiliência nesse momento. Dai-nos fé, Senhor Deus, fé. Nós te amamos e te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é nosso refúgio. Amém.